vamos aí entender um pouco acerca dessa profecia de Amós. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurarei como fora nos dias da antiguidade. Nós precisamos entender como que era nos tempos antigos. Então nós precisamos ler aqui 1 Crônicas. Cara, isso é lindo demais, cara. Isso é muito lindo. Onde nós temos ali Davi, ele traz a arca para a tenda que ele mesmo armou, Davi armou, por isso tenda de Davi, e ele designou aí, dentre os levitas, os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor. Lembrando que arca vai apontar para o trono. Ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar com alaúdes e harpas. Quando nós temos esse apontamento, nós vamos lembrar dos 144 mil diante do trono do Senhor, com harpas nas mãos. Apocalipse capítulo 15, verso 2. No mar de vidro, diante do trono, com harpas nas mãos, louvando um novo cântico. Isso aqui é um apontamento, uma tipologia acerca da ordem de Melquisedeque, dos 144 mil. E aí, diz assim, ó, e Asaf fazia ressoar os símbolos, e tinham trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. E, pode falar aí, pastor. Puxou. Eu quero que os irmãos já comecem a entender essa sombra. Eu não sei se você pode falar isso agora ou você vai esperar ler o outro texto. Eu ia ler a continuidade do capítulo, mais para frente. Depois explicar a realidade disso? Aí explica a realidade usando tanto o celestial como o terreno. Tá bom, então mete bala aí, vai lá. Aí, olha só, no mesmo capítulo, irmãos, onde Davi instituiu diante da arca os ministros de louvor, ele deixou a Zadok, o sacerdote, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Então nós temos aí uma sombra, uma tipologia acerca do reino milenar. Pode falar, pastor. Então, isso é muito lindo, irmãos, porque no tempo de Davi, quando ele instituiu lá o tabernáculo dele, né, o tabernáculo de Davi em Jerusalém, e ele levou a Arca da Aliança para lá, isso aí, só nesse momento, já acontecem coisas proféticas ali. Lembra que ele entra com estola sacerdotal, ele era rei, mas botou roupa de sacerdote, e veio dançando. Se lembra que até os fundos dele foi visto, né? E a mulher, foi Betseba, que meio que achou... quis repreender ele, mas ele estava tão feliz porque ali estava cumprindo uma sombra de uma realidade em que Jesus Cristo vai fazer com as 12 tribos. Aí, na verdade, as 12 tribos é o Israel espiritual. Ele vai colocar diante do trono de Deus as 12 tribos. E isso nunca tinha acontecido antes. As 12 tribos ter acesso à Arca da Aliança sem o véu. E naquele momento isso estava acontecendo. E ali era uma tipologia de Cristo e o Israel espiritual diante do trono de Deus. E Davi está dançando com roupa de rei e sacerdote, fazendo uma sombra de uma realidade vindoura que é de Cristo e a sua igreja, diante da Arca da Aliança. Vocês estão entendendo isso? E nesse momento, a Arca da Aliança ela está sendo colocada em Jerusalém e está sendo instituído um sacerdócio, que é o sacerdócio lá do povo, dos levitas de Asaf, que eram que entoavam as harpas. Ou seja, ali você está vendo uma adoração, nos remetendo aos 144 mil que tem harpas nas mãos, isso que o Ricardo acabou de falar. A parte do reino de sacerdotes, a parte espiritual, sabe, está sendo desempenhada por Asaf. Enquanto no Monte Siloé, os sacerdotes de Zadok também exerciam um sacerdócio. Isso é em Jerusalém também.
mas o sacerdócio de Zadok, eles lá sacrificavam e faziam os holocaustos separadamente. Você está vendo a diferença aí de uma coisa a outra? Esse sacerdócio que era implementado, estava estabelecido em Jerusalém por Asaf, é o sacerdócio que no milênio vai ser no céu, quando a igreja subir para adorar em cima do mar de vidro, de frente para o Pai. E o sacerdócio que vai ficar na terra é o do Monte Siloé, que está os adoquitas lá fazendo o sacrifício e imolando para as nações. Israel levava os sacrifícios para lá. E lá eles faziam sacrifício, a parte que vai acontecer lá no milênio. Vocês estão vendo a sombra e a realidade, irmão? E Deus estava mostrando isso nesse tempo, esse sacerdócio, como eles trabalhariam na lei do templo, lá em Ezequiel. Era isso que eu queria falar. Isso para mim é lindo demais. E tão detalhe assim, pastor, no verso 3 deste capítulo diz que o Davi celebrou com estes levitas de louvor com pão, carne e uva, que aponta para o vinho. Olha aí, o pão e o tremendo vinho. Isso, cara. Apontando para a ordem de Melquisedeque, apontando para a nova aliança. Então isso é lindo demais. Mais alguém quer comentar? Não, por mim é... Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vamos seguir aqui. E aí nós tratamos aí da nova aliança, a ordem de Melquisedeque. Eu trouxe a palavra aqui de Hebreus 8, porque é algo muito importante, porque traz a figura do sumo sacerdote a Jesus Cristo. Possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E aí, eu vou até o verso 8, porque fala das duas casas de Israel. E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Se você pegar esse trecho aqui, de Hebreus 8, do verso 8 ao verso 10, o escritor de Hebreus fez Ctrl+C, Ctrl+V de Jeremias 31, 31. É a mesma menção, irmãos. Então, nós temos esse discernimento, a nova aliança apontando para a ordem de Melquisedeque, onde tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, envolvendo aqueles que em Cristo Jesus fazem parte deste corpo. Como diz lá em Efésios 2, verso 16, que ambos, pela cruz, formam um corpo, gentios e judeus, caindo às inimizades. Então, isso Amém. é lindo demais. Irmão Ricardo, é importante nós falar um pouquinho ali sobre, no antigo slide que você colocou, se puder voltar ali. Tem muita gente chegando nova aí, né? Talvez não conheça sobre esse tema, sobre as duas casas de Israel. Quando fala no livro de Hebreus, irmão, sobre uma nova aliança com duas casas de Israel e está trazendo judeus e gentios, Deus está exatamente nos apresentando esta descendência e está mostrando neste momento a descendência das estrelas do céu. Só que para a gente entender todo esse plano de fundo, a gente precisa entender aonde que essas 12 tribos se dividiram. E quando a gente vai lá para 1 Reis, a gente vê essa divisão, aonde Deus determinou, e ele deixou muito bem claro que foi ele que determinou que 10 tribos fossem para um lado e 2 tribos para outro. Mas tá, Wagner, para que Deus mandou 10 tribos para um lado e 2 para outra? Porque ele tinha propósito para isso. A tribo de Judá estava encarregada de quê? Principalmente de manter ali a promessa do Salvador que viria a partir de Judá. E as 10 tribos chamadas Casa de Israel foram enviadas para onde? Para as nações. Aqui nós já começamos a ver a justiça de Deus para com o resto das nações. Porque quando a gente olha assim, poxa vida, será que tem justiça da parte de Deus em eleger Israel e não abranger as outras nações? Nós precisamos entender quais são os propósitos de Deus. E os propósitos foram esses, para que, por intermédio de Israel, por intermédio desta divisão, ele, então, daria a oportunidade a todas as nações. E se a gente for discorrer, então, mais para frente, o irmão Ricardo vai trazer em outros slides, principalmente o livro de Romanos, ele vai dizer e vai trazer exatamente esse ponto, que Deus agora vai resgatar todos os desterrados e vai trazer
para a comunhão desta nova aliança, e todos farão parte de um só corpo, é um só povo. E como diz o livro de Oséias, né, Oséias 2, eles juntos serão um só povo e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. E para não deixar dúvidas de que esta divisão foi um plano de Deus, tem o texto. Está lá em 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 21. Depois de todo aquele contexto da briga, que a gente sabe que tudo isso veio pelo endurecimento e idolatria de Israel, foi por isso que aconteceu essa divisão, mas Deus já sabia e tinha um plano arquitetado para isso. Então Deus chega agora e diz para Roboão, que queria tentar dar um jeito nesse problema, né? Vamos dar um jeito aqui, vamos lá guerrear para recuperar a nossa parte. E olha só, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, ouve-me, Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, não pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque é eu que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram para no que lhe ordenaram. Então, meus irmãos, Deus fez essa obra, sim, Deus fez essa obra da divisão, mas com um propósito. Na verdade, 2 propósitos, né? Primeiramente, nos mostrar o Salvador, que viria da parte dos judeus, e também estender a oportunidade a todas as nações. E aí a gente vai para o texto que nos é apresentado, que Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê, depende de quê? Correspondência, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que esse texto aqui faz muito sentido, e hoje nós podemos entender o que é a nova aliança. Amém. Glória a Deus.